Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esse domingo altamente abençoado, o qual o Senhor está nos permitindo viver. Pela segunda vez, nós estaremos pregando essa live, pregando a palavra de Deus para com as nossas vidas, entendendo que o Senhor é bom, que o Senhor se preocupa conosco, que a sua graça sempre faz a diferença em nossas vidas. E nesta manhã, a qual nós estaremos pregando o que significa evangelizar e qual o nosso conceito acerca desse tema, desse assunto, nós vamos glorificar a Deus, mas nada que nós vamos fazer sem antes prestarmos ao Senhor aquilo que Ele é digno de receber, o nosso louvor, a nossa adoração, e colocar perante Ele também as nossas súplicas e as nossas intercessões. Aleluia, glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, porque o Senhor me ungiu para pregar, aleluia, boas novas aos quebrantados, glória a Deus, boas novas a todos proclamar. O Espírito do Senhor está sobre mim, glória a Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar, aleluia, boas novas a todos os cativos, ao cativo de coração vou libertar, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria, ao invés de prantos, vestes de louvor, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria, ao invés de prantos, vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria, em vez de prantos, vestes de louvor, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria, em vez de angústia, vestes louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Boa noite, meu amado irmão, meu amigo, até mesmo você, meu amado, querido, que está nos ouvindo, você que não é membro da igreja, mas que se alegra, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que você ouça nesta noite a palavra de Deus, seja abençoado para a honra e para a glória do nosso Deus, possa deixar que essa palavra penetre no fundo do seu coração, na sua alma, e transforme totalmente a sua vida para a honra e para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, vamos nessa noite fazer a oração de agradecimento, a oração de intercessão ao Senhor nosso Deus, que se faz presente no nosso meio. Vamos orar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bendita e santa misericórdia, pela tua graça infinita que faz presente no nosso meio nesta noite maravilhosa. Pai celestial, oramos, ó Deus, por esse culto, o qual estamos, ó Deus, iniciando essa live, ó Deus, pedindo que a tua graça possa penetrar nos lares, ó Deus, os quais estarão atentos, ó Deus, ao que estaremos pregando, e possa
abençoá-los, ó Deus, no corpo, na alma e no espírito. Que cada ouvido que ouvir, ó Deus, a tua mensagem nesta noite, possa ser edificados na tua unção, para a honra e para a glória do teu nome. Unja, ó Deus, a minha vida para pregar a tua palavra. Me dê sabedoria, me dê conhecimento, ó Deus, para fazer a tua vontade e abençoar as vidas que estão aí para ouvir a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua graça venha alcançar, ó Deus, a vida de Miguel, a vida de Rafael, a vida de Gabriel, a vida de Gustavo, ó Deus. Alcance a vida de Brian, de Pietro, ó Deus, a vida de Camille, a vida de Carol, a vida de Isabelle, a vida de Bernardo, ó Deus, a vida de Tiago, a vida de Azaf, de Helena, a vida de Caio, a vida de João Pedro, ó Deus, a vida, ó poderoso Deus, de Giovana, de Vandei, de Lourenço, filho do Marcos Vinícius, de Lourenço, neto da nossa querida Andréia, e também, ó Deus, não deixe, ó Deus, de abençoar, de tocar na vida da Andréia, manifeste o teu poder, derramando da tua unção, do teu poder, da tua graça sobre a vida da tua serva, que tanto carece, que tanto necessita do manifestar do teu poder. Venha ser com a Andréia, com o Neide, ó Pai, operando nas enfermidades das tuas servas, para que, ó Deus, eles sintam o quanto o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós, os teus servos, certos, ó Pai, de que tu está operando, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Assim como pela manhã, ainda estou um pouco gripado, irmãos. Perdoe, mas estou meio gripado, mas não é gripe que vai me impedir de pregar a palavra de Deus nessa noite maravilhosa. Aleluia. O que significa evangelizar e qual é o seu conceito? Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, para a glória do nosso Deus. Aleluia. E o versículo 18 de Lucas 4 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém e amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela leitura desses 2 versículos da tua palavra e pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus para entendermos o que o teu Espírito há de falar aos nossos corações. Pai, um desejo, ó Deus, sem igual se apossa de nós nesta hora, de, ó Deus, entendermos, ó Deus, a tua palavra. Fala, Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração dos ouvintes que estão nos seus lares ouvindo a sua palavra, para que, ó Deus, a tua graça se manifeste de forma abundante. Eis as nossas vidas perante o Senhor. Nós somos os carentes de ouvir, e tu, ó Deus, está no nosso meio para nos falar. Toca, ó Deus, nos nossos corações, para que, ó Deus, ouçamos e entendamos a tua palavra, e assim sejamos abençoados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Eis as nossas vidas em tuas mãos. Faça, ó Deus, a tua vontade, e que nada nos impeça de pregar e de entender a tua palavra. Cada leitura, cada tópico seja abençoado e ungido no Senhor, e toda a igreja diga amém, aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos e amigos, nessa noite que refere-se a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava indo para Nazaré, lá na cidade onde ele havia sido criado, Jesus entrou numa sinagoga, numa igreja. Como era de costume, ele se levantou para ler a Bíblia. E deram para ele o livro do profeta Isaías.
E abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu estas palavras, e depois abriu os lábios e disse: eis que hoje se cumpriu as Escrituras. Se cumpriu as Escrituras, falando para com aquele povo que ele era o Senhor, ele era Jesus, o Salvador, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E, meus amados irmãos, a igreja tem caminhado nesses anos com todo o garbo, com toda unção, com todo o poder, de uma certa forma, fazendo a vontade de Deus, que é pregar o evangelho do reino. E o que significa, meus amados irmãos, evangelizar? O que significa evangelizar? O que você entende sobre o evangelizar? Meus amados irmãos, o evangelho tem sido pregado hoje, mas podemos dizer de uma forma interna, E quando nós falamos de interno, falamos de dentro, algo de dentro. O evangelho está sendo pregado para dentro. Para dentro que o evangelho está sendo pregado. Quando a verdade não é essa. Não é essa. O que Jesus faz com essa realidade a qual ele passa para nós é mostrar para nós que o evangelho é para ser pregado externamente. É para ser pregado de uma forma externa, de uma forma de dentro para fora, e não de uma forma de fora para dentro. O evangelho tem que chegar ao conhecimento das pessoas e não se manter retido do lado de dentro, como tem sido nos nossos dias. Qual a realidade, pastor? Evangelismo, meus amados irmãos, nos últimos tempos, tem sido um assunto esquecido nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o evangelismo tem sido esquecido. Hoje, as igrejas estão preocupadas com diversas atividades, com diversos assuntos e temas. A igreja tem se preocupado. Percebemos que a igreja se ocupa hoje em dia com situações como encontro de casais, né? Encontro de casais tem ocupado até mesmo um lugar no calendário da igreja. Há um calendário na igreja que essa realidade tem sido mantida de maneira que não pode passar sequer um ano sem que verdadeiramente essa realidade seja realizada. Encontro de casais tem ocupado a vida da igreja. E também, meus amados irmãos, a igreja vive também no seu calendário anual com o assunto de retiro espiritual, entre aspas, né? Retiro espiritual, onde as pessoas da igreja se reúnem, aquele ciclo fechado da igreja se reúnem num determinado espaço, muitas vezes num sítio, para passar alguns dias, mais especificamente no carnaval, há essa reunião, retiro da igreja, essas reuniões que têm sido feitas, encontro de casais, retiro, uma série de outras situações tem tomado conta da vida da igreja, das atividades da igreja. Eu quero, meu amado irmão, nessa noite, dizer que desempenhar esse papel não é errado. Não é errado.
se realizar reunião de casais, realizar retiro, porque o propósito sempre dessas reuniões é instruir, é abençoar o povo, é trazer uma realidade divina para com a vida do povo. Isso não é errado. Mas, meus amados irmãos, precisamos entender para que fim a igreja foi estabelecida. Para que a igreja foi estabelecida? Nós não queremos menosprezar esses afazeres da igreja, não queremos menosprezar de forma alguma, mas nós somos conhecedores da verdade, nós somos conhecedores da maravilhosa graça de Deus, que é o Evangelho. Somos conhecedores dessa realidade estabelecida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que cabe a nós é abençoarmos as pessoas da mesma forma a qual nós fomos abençoados. Abençoarmos as pessoas. Nós vimos na narrativa que abriu a mensagem, vimos Jesus logo de saída dele, chegou na igreja, pediu logo o livro, abriu o livro e leu aonde deveria ler, para que o povo que ali estava tomasse conhecimento da realidade de Jesus. Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e que Deus havia ungido ele para quê? Para pregar o ano aceitável do Senhor. Igreja, nós fomos instituídos, nós fomos levantados para pregarmos o ano aceitável do Senhor. Precisamos ser assim como o Senhor Jesus, assumirmos a nossa realidade. Não fomos mais à frente, mas nós vamos perceber que Jesus, ao tomar essa postura, sacudiu o inferno. O inferno sacudiu quando Jesus abriu os lábios e disse que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor, de maneira que os judeus que ali estavam, escribas, fariseus, não aceitaram aquilo que Jesus havia falado. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou em Cristo, você está em Cristo Jesus. De maneira, podemos dizer que o caminho o qual nós estamos é um caminho sobremodo excelente. O caminho o qual nós estamos é o caminho excelente. E o que dizer de um caminho excelente que nós encontramos? Quando nós estamos em um caminho o qual nos conduz à salvação, percebemos um caminho que nos leva para a salvação, para os céus de Deus. Descobrimos algo excelente, algo bom para com as nossas vidas. É indiscutível, meus amados irmãos, que o prazer de também levar as demais pessoas a trilhar esse caminho é algo que precisa existir de uma forma especial nos nossos corações. Eu encontrei um caminho excelente, um caminho maravilhoso. A primeira coisa que eu quero fazer é levar ao conhecimento dos meus familiares, dos meus amigos, das pessoas que me rodeiam. E precisamos nos empenharmos para tornarmos isso real, meu irmão. Você precisa se empenhar para tornar real no conhecimento dos seus irmãos, dos seus parentes. A pregação do Evangelho precisa ser uma realidade na sua vida. A Bíblia, meus amados irmãos, ela nos ordena a termos amor uns para com os outros. Na terça-feira próxima passada, foi essa a palavra a qual nós pregamos. A Bíblia nos ordena, Jesus nos ordena a termos amor uns para com os outros. Então, meus amados irmãos, imagina agora a alma desses seus amados, a alma dessas pessoas
as quais você ama, sendo levada ao lago do fogo. Pense nessa realidade. A alma dos nossos entes, das pessoas às quais nós amamos, sendo levada ao lago do fogo. E isso por falta de ouvirem a pregação do Evangelho. Que não ouviram a mensagem do Evangelho em tempo oportuno. Jesus disse que veio pregar o ano aceitável do Senhor. E o que isso quer dizer? Dizer que o Senhor, nosso Deus, está aceitando. O Senhor, nosso Deus, está aceitando vidas hoje. Ele veio pregar o ano aceitável do Senhor. Imagine os seus entes, os seus amigos, os seus queridos, sendo, de uma certa forma, levado para o lago de fogo. O peito de um apaixonado por Jesus chora. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você acessou o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu coração chora. Meu amado irmão, chora ao lamentar esse momento no seu pensamento. Ainda não aconteceu, mas só no pensar essa situação, o seu coração chora. E é por isso que nós precisamos pregar. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos evangelizar. O evangelismo, meu amado irmão, tem que ser algo natural na vida do crente. Se você é crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida tem que ser marcada pela pregação do Evangelho. O que dizer com isso? Qualquer oportunidade nós devemos aproveitar, assim como fez Jesus nessa narrativa. Nessa narrativa, Jesus aproveitou a oportunidade que deram a ele, deram o livro para ele e ele prontamente aproveitou para dizer que ele estava ali para pregar o ano aceitável do Senhor. E assim, meus amados irmãos, entrarmos com o plano de Deus, o plano da redenção, o plano da salvação para a humanidade que aí está. Falar para eles o que Deus espera que nós falemos. O Senhor quer salvar vidas. O Senhor quer vidas no seu reino. Entenda, meu amado irmão, exerça o amor com o seu próximo. Exerça o amor. O amor, de maneira a demonstrá-lo, o que é apresentado é a salvação em Cristo Jesus. Exerça esse amor, para que ele entenda o quanto Deus quer salvar a sua vida. O que a Bíblia diz sobre evangelização? A Bíblia diz para nós, evangelização. Muitos estão tentando evangelizar nos nossos dias. E evangelizar, meu amado irmão, não é tão somente sair pelas ruas com cartazes bonitos, com palavras bonitas, como tem sido feito em muitas ocasiões, em muitas nações. Pessoas têm feito o trabalho altamente bonito até certo ponto. Mas, meus amados irmãos, o que vem a ser, como nós podemos entender o evangelizar? Passeata, caminhada para Jesus, com palavras
como essas. Deus vai te abençoar com bênçãos materiais. Muitas são as palavras nessa dimensão, nas passeatas que nós vimos, os cartazes. Deus quer melhorar o seu serviço. Palavras nessa dimensão são trazidas. Com Jesus não tem problema. Ele te ajuda em tudo. Essas são as palavras que nós vimos no tocante à evangelização, que tem sido feita nas caminhadas, nas passeatas que nós procuramos fazer. Entenda, meu amado irmão, evangelho não é isso. Não é isso. Isso não é o evangelho. Essas técnicas têm sido utilizadas nos nossos dias para trazer o conhecimento às pessoas. Essas técnicas têm sido utilizadas por nós nos nossos dias. E nós não podemos negar, que se eu abrir meus lábios e negar essa realidade, eu estou indo contra a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, Deus, Ele pode sim melhorar vidas. Isso é algo indiscutível. Ele é Deus, Ele pode melhorar vidas com bens materiais, pode abençoar vidas com bens materiais. E melhor, Ele pode melhorar o seu serviço, se for da vontade dEle. Se for da vontade dEle, Ele pode melhorar o seu serviço, pode colocar você em uma posição diferente, pode. Se for da vontade dEle, Ele pode fazer isso. E também é claro que com Jesus não tem mais problema. O homem com Jesus não tem mais problema. Mas olha bem o que eu estou dizendo. O homem com Jesus não tem mais problema. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Jesus está acima de todos os problemas. Os problemas vêm, mas eu tenho Jesus. Essa é a realidade que precisa ser passada. Diante de Deus, diante do seu poder, tudo é possível para o crente. Isso não é o método para atrair pessoas, mas tem sido usado. Esse não é o método. Ao usarmos isso para atrair as pessoas, nós estamos, de uma certa forma, atraindo as pessoas pelos benefícios da vida, mas pelos benefícios da vida terrena, da vida aqui na terra. Quem não quer ter problema? Quem não quer ter dificuldade, irmão? Quem não quer bênção? Quem não quer bem materiais? E nós temos trazido pessoas para esse fim, e não pela mensagem da cruz. Não trazendo as pessoas para a responsabilidade a qual Deus almeja que exista nos corações. Entenda, meus amados irmãos, no ato da evangelização, deve ser apresentado a mensagem da cruz. Ao pregar o evangelho para pessoas, é imprescindível que a mensagem da cruz seja passada, as pessoas tomem conhecimento do porquê tudo aquilo ocorreu. E através dela, tentar resumir um pouco dela, com auxílio de recursos que nós podemos ver em alguns versículos. Em alguns versículos, verdadeiramente falando. No ato da evangelização, nós devemos apresentar a mensagem da cruz. E através da mensagem da cruz, tentar resumir um pouco dela, com os auxílios que o Espírito Santo nos dá com os versículos. Vamos ver em Romanos 3 o que diz para abençoar a nossa vida. Olha só o que diz Romanos 3. Ao pregar o Evangelho, o que nós temos que fazer? Romanos,
capítulo 3, versículo de número 23. Olha só o que diz. Romanos 3, versículo 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você não carece de bênçãos materiais, não, irmãos. Vocês não carecem de que as coisas no seu trabalho melhorem, não. Para Deus, você não carece disso. O que você carece de Deus é a misericórdia, é o perdão pelos seus pecados. E essa não tem sido a realidade, tem sido passado pelas pessoas. Para que alguém tome conhecimento, a mensagem da cruz: todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E tem mais, em João 3, versículo 16, também tem algo especial para ser passado para as pessoas que ouvem a palavra de Deus. João 3 está dizendo para você, para mim, para nós, que nós precisamos saber. João 3, versículo de número 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa também é a mensagem da cruz. Deus amou você de tal maneira. Olha a maneira que Deus amou você, a ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados, a fim de que você não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Isso é evangelizar, isso é trazer ao conhecimento daqueles o que Deus tem para com a sua vida. Romanos 6, versículo de número 23. Olha só o que diz Romanos 6, 23. Amém? Diz o seguinte: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23 está mostrando para nós o que é evangelizar. Evangelizar, meu amado irmão, verdadeiramente falando, é a conscientização que tem que ser passada para com aqueles que não têm, para com aqueles que não entenderam. O Evangelho é o único poder para mudar a realidade do homem. Nós lemos agora aqui nesse versículo 23 que o salário do pecado é a morte. O mundo está em pecado. O mundo tem cultivado a situação de pecado. O mundo tem vivido essa realidade a cada vez mais, muito mais, a cada vez mais apoiado a viver nessa situação. E a grande verdade, meus amados irmãos, é que não há um só trabalho, o qual, uma vez desempenhado, aquele que desempenhou não tenha um salário a receber. Todos que trabalham têm um salário a receber. E aquele que trabalha para o pecado não tem um outro salário, a não ser aquele que a Bíblia está dizendo. O salário do pecado é a morte. A morte. E o Evangelho o que é? O Evangelho é o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que pregar o Evangelho a cada vez mais. Temos que pregar a palavra de Deus. Temos que mergulhar a cada vez mais em pregarmos o Evangelho para com as vidas. Jesus estabeleceu a igreja, estabeleceu a sua igreja com esse fim, estabeleceu a igreja para pregar o Evangelho. E como está a igreja?
Será que a igreja está pregando o ano aceitável do Senhor? Será que a igreja está pregando o evangelho do reino de Deus? Ou será que a igreja está se mantendo tão somente internamente? Os membros da igreja estão a cada vez mais firmados, a cada vez mais firmes com a pregação do evangelho, conhecem tudo do evangelho, e os outros que não têm conhecimento, como estão? Como têm vivido? Jesus disse que Deus o havia ungido para pregar o evangelho. Deus ungiu a cada um de nós, aí para quê, irmão? Para pregarmos o evangelho, para levarmos a sua palavra para aqueles que não a conhecem ainda e vivem praticando coisas que estão totalmente fora, totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu. Como queremos a igreja? Como que você quer a igreja? Entenda, se nós queremos uma igreja cheia de pessoas jovens nos nossos dias, se queremos a igreja cheia de pessoas jovens, é só fazermos um evangelismo que aceite os pensamentos, as ideias dos jovens. Achamos de pregar um evangelho que aceite os conceitos dos jovens, sem se importar se estão certos ou se estão errados. Não quero saber se está errado, eu quero pregar esse evangelho para que possa a igreja estar cheia de jovens. E se nós almejamos uma igreja cheia de pessoas que buscam coisas materiais, né, como nós vimos no começo, quisermos uma igreja cheia de pessoas nessa dimensão, é só apresentar a Bíblia como um manual de ganhar dinheiro, como manual de vida abundante aqui na terra, e assim por diante. Se quisermos quisermos pessoas na igreja com essa finalidade, é só pregarmos a palavra de Deus nessa dimensão. Mas, meus amados irmãos, Jesus disse que o seu reino não é desse mundo. O lugar para onde Ele quer nos levar não é desse mundo. E se nós não abrirmos mão de preocupar-nos tão somente com essas coisas, como que nós vamos chegar para o reino de Deus? Como nós vamos estar no reino de Deus? Mas se buscamos a salvação de almas, a igreja tem que se apresentar como a casa de salvação. Se é para fazer o que Jesus mandou que façamos, nós, a igreja, temos que nos apresentarmos como casa de salvação. Por quê, pastor? Casa de salvação, porque existe um povo na igreja cheio de Deus. Existe um povo na igreja que tem fé em Deus. Existe um povo na igreja que crê no seu Filho Jesus Cristo. Apresentar essa igreja com esse conceito, para que as pessoas tomem conhecimento e vivam a realidade. E tem mais, irmãos, uma igreja a qual sempre tem o amor do Pai e o amor ao próximo acima de todas as coisas. E é por isso que, ao entrar na igreja, os problemas acabam. As situações caem por terra. Por quê? Porque o amor de Deus abrange toda a igreja. E nós nos amamos a nós mesmos. Ao passo que, se vimos o nosso irmão carecendo de alguma coisa, carecendo de uma realidade que está fora do seu alcance, está precisando, está necessitado, nós estamos aí para ajudá-lo. É isso que nós precisamos entender nas nossas vidas. O amor de Deus e o amor ao próximo está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos amamos
como a nós mesmos. Ou seja, meu amado irmão, apresente a Bíblia como ela é. Não apresentar a Bíblia como ela não é. Apresentar a Bíblia sem distorcer. Apresente uma mensagem simples, que apresente a santidade de Deus, uma mensagem simples, que mostre a santidade de Deus diante de uma humanidade caída. A realidade é verdadeiramente essa. Uma humanidade caída precisa ser apresentada a santidade de Deus. A santidade de Deus, a qual o Evangelho foi estabelecido para salvar essa humanidade que aí está. Atente para o que eu quero dizer nessa noite. Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar o homem. E para que essa salvação alcance o homem, para que a salvação chegue ao coração do homem, Deus nos manda pregar. Deus manda eu pregar, Deus manda você pregar. E o que nós precisamos atentar nessa noite? O que nós precisamos atentar? Precisamos atentar que Deus chama a igreja a evangelizar o mundo. Não é só Cabuís, onde a nossa igreja está realizada, está estabelecida. Não é só o Cabuís. Não é só Nilópolis. Não é só o Rio de Janeiro. Mas evangelizar o mundo. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus chama a igreja para evangelizar o mundo, amado irmão. Se você diz que ainda não descobriu esse chamado de Deus para com a sua vida, é possível que você não tenha descoberto por completo, não tenha descoberto ainda esse chamado na sua vida, mas pela leitura que nós acabamos de fazer, você sabe que o início já se fez na sua vida. O início já chegou. A chamada de início é essa: que você saia pelo mundo a pregar o evangelho. Todas as chances estão nas suas mãos. Tudo estão nas suas mãos. O chamado de Deus, independente de qual for a área para com a sua vida, tudo está na sua mão. Que seja qual for o seu chamado, ele engloba o evangelismo, o evangelizar. Como eu posso entender, pastor? Entenda de uma vez por todas, irmão. Deus, Ele me chamou para pastor, para pastorear. E o que engloba a vida de um pastor, de um ministério pastoral, a não ser o de evangelizar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a vida do pastor está em evangelizar. Então, muito antes de qualquer coisa, o pastor precisa ser um evangelista, precisa saber que na sua vida está o evangelizar pessoas. Quem sabe Deus chamou você para tocar, para ser alguém a tocar um instrumento na casa de Deus.
entoar louvores na hora do culto para os irmãos. Mas entenda, amados irmãos, nessa função a qual você desempenha de tocar na casa de Deus, de ser um instrumento de louvor, de ser um levita, vamos dizer assim, na casa de Deus, está englobado o evangelizar. O músico, ele é o evangelista, dentro e fora da igreja. É o evangelista, não é tão somente alguém que toca e acabou, não. É alguém que evangeliza, que praga a palavra de Deus. Quem sabe Deus chamou você para o ministério de professor, né? Professor da escola dominical. Há uma carência tão grande nessa área, né? De escola dominical, de aprender a Bíblia. Quem sabe Deus chamou você? Deus pode ter chamado você, mas antes de chamar você para essa função, você foi chamado a pregar o Evangelho. Esse seu chamado está englobado a pregação do Evangelho, você ser um pregador. A nossa vida inteira está inserido o Evangelho. Cada atitude, cada palavra minha, cada palavra sua, entenda, meu amado irmão, nós precisamos entender que em cada atitude nossa precisa ter uma porção de Cristo, precisa ter uma chamada do Evangelho. Temos que carregar a mensagem da cruz, uma linguagem bem popular, em nossas vidas, em toda a nossa vida, em toda a nossa atividade, em tudo o que nós fizermos, precisamos trazer a mensagem da cruz. Isso é o que Cristo espera de mim, é o que Cristo espera de você. Nós fomos chamados para evangelizar. A que conclusão, meu amado irmão, você pode chegar nessa noite? A que conclusão? Hoje é dia de salvação. Diante de tudo que nós ouvimos, podemos entender que hoje é dia de salvação. O crente precisa estar atento a essa realidade, que cada instante, cada momento da sua vida, você é um instrumento na mão de Deus para salvar outras pessoas, para trazer outras pessoas para o reino de Deus. Lucas 23, 39 ao 43. Olha só o que diz, os dois malfeitores. E o versículo 39 diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E tem mais, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E que Jesus disse? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é dia, meu amado irmão, de salvação. Todos os momentos da nossa vida precisam ser vividos por nós como oportunidade para a salvação de almas. Aquele parecia ser o último dia,
de vida de Jesus. Parecia ser o último momento de vida do Senhor e Salvador Jesus, como verdadeiramente foi. Um dos últimos momentos de vida do Senhor Jesus. Não tinha mais nada para ele fazer. Não podia fazer mais nada. Mas só que não era, meu amado irmão, não era. Havia 2 bandidos ao seu lado. Um de um lado esquerdo, outro do lado direito. Um deles zombava de Jesus, mas o outro, entendendo, conhecendo Jesus, demonstrou a sua carência. E qual a realidade dos nossos dias? Hoje, há muitos escarnecimentos, há muita zombaria, quando a palavra de Deus, em muitos casos, é pregada. Mas entenda, meus amados irmãos, em meio aos zombadores, ao meio os escarnecedores, há pessoas carentes, necessitando do manifestar do poder de Deus em suas vidas. E naquele momento no qual Jesus estava ali, aparentando o seu último momento da sua vida, o outro, malfeitor, humildemente, pediu que Jesus lembrasse dele quando chegasse no paraíso. E Jesus te lembrando daquela palavra que nós lemos no início da mensagem, que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus te lembrando disso, Jesus afirmou para com aquele homem: com certeza, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi a palavra do Senhor Jesus. Jesus não perdia tempo, não perdia a oportunidade que chegava para ele para pregar o Evangelho, e pregava a palavra de Deus, e trazia pessoas para o reino de Deus. E aquele homem aproveitou-se o último segundo de vida para pedir perdão pelos seus pecados. E o que um pecador carece, precisa, ao pedir perdão pelo seu pecado? É ter alguém para ouvir. Ter alguém para ouvir a sua voz, o seu arrependimento, e clamar o seu clamor por perdão. E aquele pecador foi salvo. Foi salvo para a eternidade. E nós, do mesmo modo, devemos aproveitar o nosso tempo, aproveitar o nosso hoje. Quem sabe nós poderemos não ter outra oportunidade. Jesus está nos trazendo essa palavra de esclarecimento nessa noite, para que haja em nós uma meditação, para nós possamos meditar. Eu deixei de ser o evangelista, quem sabe essa não é a condição que você tem vivido ultimamente. Eu não tenho mais pregado o Evangelho, não tenho mais chegado para os meus amigos, para os meus conhecidos, e trazido Cristo para com as suas vidas, pregado a respeito daquilo que Cristo fez para com as suas vidas. É hora, amados irmãos, de nós despertarmos para essa realidade. Hoje é tempo de perdoar. Hoje é tempo de pedir perdão. É tempo de nos colocarmos à disposição de Deus. Se você não está fazendo essa determinação dele, não está fazendo parte da sua vida, hoje é tempo de você acordar. Aproveite hoje mesmo essa oportunidade de anunciar tudo que não é da parte do Senhor Jesus Cristo está na sua vida, principalmente aquilo que nos faz pensar que somos autossuficientes,
Você chegou para Cristo, chegou para o reino de Deus, né? Alcançou uma aparente estabilidade de vida e já se acha autossuficiente. Vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa, vou evangelizar, vou ter evangelismo hoje, não vou não. Há muitos que estão vivendo nessa realidade. A palavra do Senhor vem nessa noite para a conscientização da sua vida. A primeira coisa que chegou para Jesus, e a primeira postura que ele tomou foi de dizer quem ele era. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. Disse para os seus ouvintes. E o que você tem dito? O que você tem falado para os seus ouvintes? Cada um de nós temos alguém que nos ouve. Temos pessoas a nos ouvir. O que você tem falado? O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco. O meu trabalho, isso. Será que é isso que você tem falado tão somente para com os seus ouvintes? Jesus aproveitou as oportunidades que surgiram diante dele. E nessa noite, quero pedir a Deus pela sua vida, quero pedir a Deus pela minha vida, quero pedir a Deus pelas nossas vidas, dizendo: Senhor meu Deus, tende misericórdia de mim. Senhor meu Deus, derrame da tua graça sobre mim. Senhor meu Deus, dá-me entendimento da tua vontade, do teu querer para com a minha vida. Senhor meu Deus, faça-me, ó Deus, enxergar como tu enxergas, ó Deus. Senhor meu Deus, conscientiza-me, ó Deus, da realidade que está envolvida a minha vida, para que, ó Deus, eu saia desse comodismo. Quem sabe essa não é a minha realidade, acomodado na minha posição a qual me encontro. Oh Deus, manifesta o teu poder, olhe por nós, a tua igreja, derrame da tua unção sobre nós, possamos aproveitar, ó Deus, as oportunidades que têm sido trazidas para nós. Amigos nossos, carentes e necessitados, vêm até nós, ó Deus. E não é a palavra de Deus que é trazida para com os seus ouvidos. Muitas vezes, ó Deus, é uma palavra que vai, ó Deus, satisfazer o seu ego naquele momento, mas que vai fazer com que ele permaneça escravo. Manifesta o teu poder, Deus. Derrame da tua graça sobre mim. Sopra, Deus, sobre mim o seu Espírito. Sopra, Deus, a tua vida, para que o meu entendimento seja aberto, para que o meu entendimento seja aprimorado ao louvor da tua glória. Derrame da tua graça sobre mim, da tua unção sobre mim. É o que eu te peço, Deus, te louvando e te agradecendo, em nome do Senhor. Amém, Jesus, e amém. Glórias a Deus.